Esse é um projeto audiovisual que tem apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Santo André por meio do edital da Lei Paulo Gustavo 2023, via Ministério da Cultura, Governo Federal. Bom, vamos começando. Oi, gente! Se você tá me ouvindo é porque provavelmente você quer saber um pouco mais sobre cultura, cinema, arte e leis de incentivo. Bom, nesse episódio a gente vai entrevistar o Arquimedes. Tudo bem, Arquimedes? Tudo bem, tudo na paz. Como você tá se sentindo? Um pouquinho tenso aqui, né? Essa é a primeira entrevista? Sim. Eu esqueci. É verdade. A primeira entrevista. Exatamente. E como é pra você? Então, eu tenho outro projeto de apresentar podcast também, mas é outro segmento, outra coisa, não é necessariamente de arte, né? Tipo, a gente fala de religião, espiritismo, não sou espírita. E vez ou outra eu apareço, né? Então, tipo assim, tô um pouco nervoso, mas eu acho que eu estaria mais se não existisse esse outro projeto. Mas tudo certo, tudo assim, certo, a gente vai se ajeitando, assim. Perfeito. E vamos já falar sobre o seu documentário. Eu falei pra você que eu tinha uma coisa em comum com o seu projeto que eu só ia te contar aqui, né? E você quer apresentar? O projeto da Arquimedes, gente, é um documentário, né? Elas no Corredor da Sorte. Perfeito. Correto? Exato, isso que mesmo. Fala sobre mulheres que trabalham sob duas rodas, certo? Perfeito. E aí o que eu tenho em comum é que eu trabalhei 2 anos no iFood. Que legal. Eu trabalhei 2 anos no iFood e, enfim, trago os meus relatos depois. Eu quero saber da onde veio a ideia, por que você resolveu fazer isso. Eu sei que você anda de moto, porque eu vi você chegando de moto gelado, gente, a mão gelada de quem anda de moto. A gente fica completamente congelado. Mas me conta, de onde veio a ideia? Hoje tá um frio, tipo, que esse ano acho que ainda não fez, né? Ou eu não saí na rua nesse Ontem também tava muito frio. Exatamente. Então, o projeto, ele surge assim, aquele negócio, a gente tá andando de moto, né? Sempre tem aquele negócio, tipo, pelo menos pra mim, sei lá, você para num semáforo, né? Para uma pessoa trabalhando, passa outra que tá indo se deslocar, né, pro trabalho, escola, sei lá. E eu fico assim, o que será que passa na cabeça dessa pessoa também, né? Pra onde que ela tá indo? O que ela tá fazendo? A princípio, a ideia era essa, tipo, eu falei, vou fazer vou tentar, né, tipo, abordar pessoas aleatoriamente, assim, pra trocar uma ideia e falar sobre, né, esse salva-vidas da pandemia que foi a moto, né? Sim, porque, tipo, resolveu o BO de muita gente, né? Sim. Quando começou essa parada da Paulo Gustavo aqui em Santo André, a gente teve aquelas oficinas, né? Que foi aqui na LCV, inclusive. LV ou LCV? ELCV, isso. Perfeito. A orientadora dessa oficina, ela, tipo assim, né? Soltei a ideia que eu tinha e ela falou assim, tá, mas você não acha que é meio redundante, meio, né? Todo mundo sabe que quem anda de moto corre risco, aquilo. Vamos tentar direcionar melhor e tal, né? Que tal você falar, tipo, das mulheres? Eu falei, pô, legal, cara, né? Eu acho que desafiador são poucas, né? Sei lá, a gente não vê tanta mulher assim pra rua. E falei, bora. Aí começou o bicho a pegar, porque a pesquisa, encontrar personagens foi um sacrifício, sabe? Foi difícil. Não sei porque, sei lá, eu tive, acho que, o contato de 17 motogirls, assim. Qual foi a minha forma de chegar até elas? Eu comecei a, tipo assim, primeiro dia que eu falei, vou sair pra procurar personagem. Comecei a andar pra rua de moto, né? Tipo, se eu encontrasse, beleza. E aí, assim, uma ou outra eu encontrava, ela não demonstrava tanto interesse e tal. Eu falava, beleza. E aí começou a ir apertando o prazo. Eu falei, bicho, eu tenho que... Pra eu seguir o cronograma que eu tinha me proposto, eu tinha que acelerar. E aí eu comecei a ir pras docas do shopping. E ficar lá, esperando, sabe? Aí passava uma mulher, eu ficava, putz, preciso falar com ela. Né? E tipo, essa forma de abordagem é meio estranha, né? Tipo, você vê a pessoa na rua, você... peraí. E era isso que eu fazia. E aí, assim, o que eu disse, né? Foram 17... contatos que eu tive com as mulheres, tipo, e 3 só toparam, sabe? Foi um negócio de louco, assim. E eu até queria ter colocado mais, mas aí depois eu falei assim, eu acho que pelo tempo que a gente tem, né, um curta, era o que cabia, e ainda assim eu tive que, sabe, foi sacrificante. E só pra gente entender, a gente tá falando do projeto, mas eu até queria falar um pouquinho antes. Você estudou cinema... Você pode falar dessa parte pra gente entender também qual que é a sua relação com o audiovisual também. Perfeito. Então, eu sou aqueles moleque que já teve banda, sabe? Tipo, que sonhou já um dia, sei, tocar guitarra e tal.
Na verdade, ainda sonho. Acho que, só que a vida de hoje em dia já não deixa mais isso acontecer como eu queria. Na produção tem uma banda aqui. Olha aí. No som aqui temos banda. Que legal, que legal. Então, mas aí deixa eu voltar um pouquinho mais, né? Essa parte de música, assim, é quando eu morava no interior de Minas. Eu sou de lá. Eu mudei pra cá em 2010. E aí a gente... enfim, assim, eu vou pular essa parte da banda porque não é ela o foco no momento, mas eu pensei, o que eu posso fazer, o que eu posso estudar que vai me deixar próximo de música, né? De essa parte de criação e tudo mais. Aí cheguei no curso de produção audiovisual, sabe? Tipo, tecnologia em produção audiovisual em rádio, TV e cinema. Aqui em Santo André já. São Bernardo. São Bernardo. Isso, na Anhanguera lá, tipo, pode falar a marca, né? Pode? Na Anhanguera de São Bernardo. E aí, assim, foi a forma que eu encontrei de ficar mais próximo disso, sabe? Tipo, de tentar usar mais de criatividade, né? Tipo, gosto de equipamento pra caramba. Então, eu achei que foi um caminho que eu encontrei pra isso. E documentário, sabe? Eu sempre gostei de reportagem, sempre gostei desse lance, tipo, de ouvir as pessoas, sabe? De essa construção, né? Essa como linguagem é feita. mais documental, Exatamente, eu gosto bem mais, sabe? Eu já tentei, assim... trabalhar com ficção, alguma coisa, mas eu até tenho criatividade, mas sabe, eu acho que é muito mais do que só isso, sabe? Eu até penso em alguma coisa, mas não sai. E documentário eu já consigo imaginar, sabe, o projeto como um todo. Então, assim, a minha trajetória até chegar em documentário é essa, sabe? Tipo, eu saio da música, aí eu passo por rádio e TV, e aí encaixei em... E o projeto em si, como a gente, né? Como esse podcast também foi contemplado pela Paulo Gustavo de 2023, é o seu caso, mas ele surgiu em 2023, ele é um pouco mais antigo, você pensou nele por conta da Paulo Gustavo, como que foi, assim, a relação? Então, exato, eu acho que começou a ventilar esse assunto de Paulo Gustavo aqui, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que lá pra... julho do ano passado, julho de 23, começou a, tipo, a ter aquelas oitivas, né, que era, tipo, acho que teve aqui, teve em alguns lugares, e aí eu comecei a participar, mas, assim, até então, é aquele negócio, enquanto não tem um projeto, né, só ideias, né? São só ideias jogadas, exatamente, assim, né? Aí você fica tentando, fiquei imaginando trocentas coisas pra fazer, mas acabei fixando essa de contar algo que eu me sentia mais confortável, né? Por eu andar de moto também, eu já ter muita dúvida já, assim, latente, né? Pra tentar entender das pessoas. E você anda de moto pra se locomover até o trabalho ou a moto em si também é seu trabalho? Não, é só pra locomover mesmo, deslocamento, Entendi. né? Pra resolver as coisas rápido, assim, é moto. Entendi. Como eu falei pra você, né? Eu fiz 2 anos de iFood, foi exatamente nesse ponto da pandemia, quando fechou tudo e só a gente podia sair. Foi um pouco para não enlouquecer e também para conseguir, né, ter um dinheiro ali. E quando eu comecei em 2021, eu acho que, se eu não me engano. E aí só tinha eu de menina aqui em Santo André. Se tinha outra, ela tava em outra doca, ela tava em outro lugar. Mas assim, era só eu. E aí, eu acho que eu sei bem como que é, você falando sobre abordar as meninas e a dificuldade delas aceitarem. Porque talvez eu também ficasse com o pé atrás, assim, do nada estranho, chegar né? alguém, aí tipo, por eu ser uma menina, né? Tipo, que é isso, assim? E é realmente muito, muito diferente, assim, porque para além do perigo da moto em si, da rua do corredor, né, que é uma coisa que você aborda ali, né, no documentário, inclusive no início eu não ficava em corredor, eu parava sempre atrás dos carros. Eu não conseguia andar no corredor, eu tinha muito medo. E mesmo que fosse assim, eu não tinha muito carro, não precisava um trânsito caótico, assim, sabe? E é muito doido porque as 2 vezes que eu sofri um acidente me derrubaram e não fui eu que caí. E a galera tem muito costume de dizer, é porque motoqueiro isso, generaliza muito, né? Sim, tem gente errada dentro de um carro, de um caminhão ou em cima de uma moto, mas a galera generaliza e tal. E aí eu vi a maldade da galera, assim, de querer derrubar, assim. Eu já estive dentro de um carro e ver o condutor falando, assim, tipo, de fechar de propósito, assim, pra derrubar, assim, a maldade. Então eu tinha muito medo do corredor.
Eu ficava sempre atrás, assim. Pra mim foi uma vitória quando eu entrei no corredor. Uma das personagens, ela relata isso aí, tipo, bem... Fica bem na cara, assim. Todas elas falam desse tipo de situação, mas uma delas fala, né, que, tipo... Ela... Vou dar spoiler já, tá? Ah, spoiler, gente. Quem não gosta, tampa o ouvido por 10 segundos agora. Ela comenta de estar passando por uma rua e tal. E um carro dando ré pra sair da vaga, tipo, entra de uma vez na frente dela, sabe? E, pô, bateu. Ela falou que, tipo, bateu, mas não caiu. E aí ela conta isso, né? Que era uma médica, se eu não me engano, que tava dirigindo. Tipo, a própria mulher dirigindo, ela, tipo, vai pra cima dela com um preconceito absurdo, assim, sabe? Tipo, de falar, você tá errada, não sei o quê. E aí o pessoal, ela disse que tem um pessoal na praça que vai até elas pra conversar e tal. Falou assim, meu, peraí, ela não tava errada não, sabe? Eu vi, eu tava aqui e tal, não sei o quê. Então, assim, o motociclista em geral, né? Mas, assim, pra mulher... Por N motivos, é bem mais complicado, né? A gente, pra você, eu acredito já ter acontecido, tipo, sei lá, você tá andando, assim, você para num semáforo e aí o cara já fecha a janela, né, do seu lado, assim, você fala, caramba, né? Tipo, não vou fazer nada, cara. Só tô aqui igual você, mas existe esse preconceito aí, né? E até coisas que não são tão agressivas, mas que são maldade também, muda todo um dia, assim, pode estragar todo um dia. Por exemplo, tem muito motorista que passa de propósito nas poças, assim, tipo, mais rápido pra molhar. Meu, você tá numa chuva, tem capa que mesmo você todo encapado entra água. Quantas vezes eu tive que trabalhar, tipo, o resto do dia todo com as costas todas molhadas, porque entrou água, porque entra água dentro da bota, assim, sabe? Dependendo de como passa, assim, vem enxurrada, não segura. Então, é muita coisa, assim, que eu não entendo, assim, como a pessoa pode ver alguém totalmente desprotegido e pensar, vou piorar a situação. Então, até o próprio título do filme, né, do documentário, né, Elas no Corredor da Sorte, né, tipo um trocadilho com o Corredor da Morte, porque assim, a gente sabe o risco que é, e voltar pra casa inteiro, todo dia, podem entender como, tipo, a pessoa quiser, né, mas, tipo, é sorte, é Deus, é sei lá o que, sabe, é alguma proteção que vai além da nossa vontade, né, porque... Fechada todo dia, né? Todo dia, toda hora. Tem dia que parece que é só isso que vai ter, né? Exato, exatamente. Total. E pensando agora no projeto, assim, você no seu primeiro projeto e tudo mais, eu queria saber um pouco da parte técnica. Como que você montou a equipe, assim? Como que foi essa escolha, assim? Onde você foi atrás dessas pessoas? Você dirigiu e escreveu, desculpa. Isso, exatamente, exatamente. Então, a equipe tirando todos são de Santo André, um cara é de São Bernardo. Eu montei a equipe, assim, eles são todos colegas de faculdade ou ex-alunos, porque eu trabalhei na universidade que eu formei e acabei tendo contato com mais pessoas lá. Mas a montagem da equipe foi assim, sei lá, tipo, aquele negócio, eu até brinquei com eles, né, que a gente sempre... A todo tempo tem gente olhando pra gente, né? E é o que eu falava, a gente brincava isso durante as aulas, né? Porque eu trabalhava como técnico no estúdio e a galera do audiovisual sabe muito bem como é que é, né? Todo mundo é zoeira, todo mundo é brincalhão, tudo isso, aquilo, mas tipo, a gente tá sempre tentando prestar atenção em quem tá fazendo o quê, né? Sabe que aquela pessoa que, tipo, pô, mostrou interesse, a pessoa se dedica, aí você fala, pô, essa pessoa rola. Então, aí, tipo, pensei comigo, chegou a hora de eu ter contato com essas pessoas, né? E, assim, a gente... foram 2 câmeras, uma garota do making off, um cara também no áudio e 2 pessoas na produção e eu na direção, né? As gravações a gente fez uma na casa de uma das personagens, outra a gente fez no Cesa, lá da Vila Linda. A gente queria diversificar um pouco esses locais. E outra aqui no Paço também. Uma das entrevistas a gente fez no Paço mesmo. Foi meio desafiador, assim, até pra personagem, né? Porque, assim, é difícil você conseguir arrancar, né? Conversar com a pessoa. Ainda mais, assim, você tá numa praça aberta, né? E barulho. E o Paço é bem movimentado, O Paço né? é movimentado. Embora foi no domingo de manhã. Mas mesmo assim... Tipo, tem até um trecho lá que eu guardei, né? Tipo, um cara passou lá, pam, 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 buzinando, sabe? O cara já viu que tava rolando uma gravação e falou, vou zoar. Tem como atrapalhar, irei, então. Exatamente, E essa ficou, não teve como.
Mas foi isso. E aí a gente gravou uns offs, né, delas pelas ruas, né, e para tentar contextualizar, né, cada momento ali. Mas foram 2 diárias com cada personagem. O processo de gravação nosso foi esse. Aí aquele negócio de conseguir casar a agenda de todo mundo, assim, deu um baita trabalho também, porque é um projeto paralelo, né? A galera tem seus trabalhos, né? Então não dá pra deixar de lado o trabalho para, né? O dia que tem que ser um dia que é melhor para todo mundo. Se não der, a gente tenta colocar outro. E assim a gente... E como foi pra você, assim, dirigir um primeiro projeto? Qual que é a sensação? Nossa, quando você vê teu nome na lista, lá, teu projeto, né, que passou, você fala, putz, cara, feliz pra caramba. Aí dá o mesmo tempo você fala, meu, tô lascado. Agora tem que fazer. Agora tem que fazer. Agora tem cronograma, tem data, agora tem que fazer. Tem data, exatamente, então. E assim, mas foi muita alegria, bicho, foi legal pra caramba. A gente... negócio de confirmar com o pessoal, ó, rolou, meu, vai rolar o trabalho e tal, né? Tipo, todo mundo na expectativa, né? Por mais que a galera já trabalhe assim, mas é uma coisa paralela. O pessoal trabalha, tipo, com publicidade, trabalha com... um outro é técnico de estúdio também. E, assim, mas, assim, foi legal porque eu percebi um monte de coisa que eu nem conhecia, sabe? Tipo, cargos dentro de uma equipe que eu achava que era de uma forma. E aí eu falava assim, precisamos dessa pessoa na produção só nesse dia aqui. E não, bicho, produção é o período todo do projeto, antes, né? Tem a pré, depois. a produção e após, né? E tudo. E aí, de certa forma, eu me sobrecarreguei em alguns momentos, sabe? Algumas coisas que eu achei que precisava só naquele momento, não. Mas aí, tipo, a pessoa tem outras coisas pra fazer, não foi passado pra ela, entendeu? E aí eu me ferrei um pouquinho, mas saiu. Aprendendo também. Aprendendo, né? exatamente. Legal. Perfeito. E agora, você citou muito sobre as pessoas terem outros trabalhos e ter que encaixar a agenda. Isso fala muito sobre o que é ser artista, né? Tipo, nesse país. E aí que entra as leis de incentivo, né? A importância desses projetos, o quanto que faz ser possível a gente fazer arte. Porque pensa o seu projeto, 2 diárias com cada personagem. A gente tá falando de 3, né? 3 pessoas. Toda essa estrutura, o quanto que seria toda essa equipe, mais as pessoas entrevistadas trabalhando sem ganhar nada, assim. Fora que tem todo um custo de equipamento, de alimentação durante trabalhar, assim, acho que é a primeira coisa que tem que ter lá, assim, ó, alimentação, porque trabalhar com fome não tem jeito, entendeu? A gente trabalha no frio, na chuva, a gente dá um jeito, agora se tiver com fome, dá tudo errado. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua sensação, principalmente por ser seu primeiro projeto que já ganhou, né, um edital. Como que é para você já ter essa sorte, já ser contemplado, já iniciar bem, já ter esse gostinho de como é trabalhar com dinheiro, assim? Sim. A primeira coisa, assim que saiu, eu fiquei assim, eu falava, sabe, tipo, todo mundo tem aquela... Muita gente, não posso falar todo mundo, mas de falar assim, sempre sai edital só pra figurinha carimbada, só gente que conhece alguém lá dentro. E, tipo, eu falei, eu sou prova de que não, porque conheço ninguém aqui, bicho, não tinha ninguém pra falar que, você vai ser favorecido por isso ou por aquilo. E quanto a ter um projeto, né? Você, tipo... Projetos ideias, né? A gente tem a todo tempo, né? E a hora que você é obrigado a estruturar para conseguir fazer acontecer... E eu acho, assim, o caminho que a lei de incentivo, que é essa da Paulo Gustavo, que a gente usou, foi muito tranquilo, sabe? Deu trabalho, não tem como falar que não, né? Tipo, manda para uma pessoa dar uma olhada, né? Tipo, você... lê trocentas vezes e passa e olha a planilha e vê o custo e vê o cachê do pessoal, vê a alimentação, né, auxílio para transporte e tudo mais. Então, assim, eu acho que sem essa lei, não sei o que falar, sabe? A gente vem de uma época bem tenebrosa, assim, né, de incentivo à cultura. E, de repente, assim, tudo começa a florescer de novo. Foi uma coisa, tipo, sensacional, sabe? Não tenho dúvida que a galera toda do projeto, né? Falo em nome de todos, assim, que todo mundo ficou muito feliz com essa oportunidade, né? De produzir, de dirigir, de estar ali, né? Porque, embora, assim, todo mundo... A maior parte da galera trabalha com audiovisual, com comunicação relacionado, mas é diferente, né? De você... sei lá, você tá com um brother teu, assim, sabe? Você tá com alguém que é próximo de você ali, não você não tá batendo no cartel, não. Você tá lá porque, assim, por mais que falar, tipo, é um projeto
com lei de incentivo, é uma grana X. Meu, quando você começa a distribuir cachê, o dinheiro vai só diminuindo, você começa a ter que cortar a equipe, né? Você começa a ter que cortar algumas coisas que você falava, putz, isso aqui dá pra fazer assim. Não dá, cara, a grana não dá. Aluguel de equipamento, né? A gente foi locado, nessas 6 diárias a gente sempre alugou. Então, assim, eu não consigo enxergar a cultura sem lei de incentivo. Eu não consigo. É o que possibilita, né? E, querendo ou não, é sempre bom reforçar que o projeto, enquanto nome, ganha, mas quantas famílias são, né, atingidas por isso, né? Quantas pessoas estão? 6, 7 pessoas total? Acho que eram 7, isso, exatamente, 7 pessoas. Então, isso. E suas famílias também, querendo ou não, o quanto que isso atinge. E é também uma oportunidade de você trabalhar também, não só porque você precisa se alimentar, mas porque você acredita naquilo. É muito mais fácil você pegar e aceitar um projeto desse, porque, não, eu gostei, achei legal, vou sim, vou. Porque quando você tem que só se sustentar, vai ser mais difícil. Eu peguei e falar, eu gostei desse trabalho, eu gostei dessa empresa, eu gostei disso. A gente tem que ganhar dinheiro. Então, tem isso também. Tornar possível um projeto seu, que talvez fosse demorar muito tempo para ser feito, se não tivesse essa lei. E também tornar possível as pessoas trabalharem um pouco com o que gostam, com uma coisa que elas acreditam, né? Se relacionar melhor ali. E aí flui melhor também o trabalho, né? Sim, com certeza, sabe? Eu acho que as pessoas... Não é falar que tipo, o pessoal tem preguiça, sabe? Mas eu acho que esse tipo de informação deveria, assim, ter a divulgação ser mais pesada, assim, sabe? Eu acho que... Porque da equipe, com exceção de um amigo próximo que tava, tipo, a galera não tava sabendo, sabe? Tipo, eu ouvi falar, mas não sabe que é possível, sabe? Que o teu projeto pode acontecer. Que nem assim, a gente tá com a Aldir Blanc agora, né? Ainda tá com o problema, né, entre aspas, por conta da eleição, de não tá podendo divulgar nas redes da prefeitura e tal. Eu falei, putz, cara, essa aqui é um negócio para ser descentralizado, é um negócio para, né, distribuição de renda, né? Sim. E vamos ver como vai ser, né? Porque, se eu não me engano, foram 177 projetos que foram na Paulo Gustavo, né? Ai, eu sei que foi bastante. Foi bastante. Tanto que a gente, para procurar as pessoas para ser entrevistada, assim, são páginas e páginas. Foi bastante gente. Que legal, bastante que legal. Gente. Bacana. Exato, então. Mas eu acho muito importante, assim, sabe, esse investimento público, né? Nas ideias que a gente tem, né? A gente conseguir convencer que aquele trabalho pode ser uma boa ideia. E tem sido... O pessoal tem tido curiosidade, assim, uma aceitação legal desse projeto. Sim. Que eu fiz. Vou até entrar nesse assunto de contrapartida, né? Que eu queria que você falasse um pouco, né? Todo projeto tem que ter, né? Sim. E eu queria que você falasse qual que é a sua. Como que você beneficia também a população no geral com o seu projeto? Então, a estreia rolou dia 3 de agosto, né? Foi a primeira exibição que a gente fez aqui no Auditório Helene Guaíba, aqui no Paço de Santo André. Foi num sábado à tarde. Assim, foi... a gente... Como a gente brincou, né? Tipo, é um aprendizado, né? Eu acabei errando em algumas etapas, inclusive essa parte de divulgação, tipo, de conseguir já resolver tudo. Eu queria ter tudo pronto para começar a agendar. Eu falei, sabe, se alguma coisa dá errado aqui. Então eu comecei a agendar tipo, meio em cima da hora. E aí teve o problema de divulgação, tiveram alguns problemas, mas enfim, foi aprendizado. A gente acabou, na pior das hipóteses, a gente fez em um lugar muito bacana, né? Que é o auditório na região central e tudo mais. Então foram 3 exibições. São 3 exibições que o projeto tinha como contrapartida. Gratuitas, exatamente. Essa que foi a primeira, a principal, e outras 2 que vão ser no Cesas. No Cesa Vila Linda e outra no Cesa Palmares. Também exibições gratuitas, com acessibilidade, né, com libras lá na hora. E no final ao final das exibições, a gente faz uma roda de conversa, né? Vai estar uma das personagens, o pessoal da equipe, pra gente conversar sobre o projeto, né? Sobre como que foi tanto a parte técnica quanto, né, a espinha do assunto, né? Que é essa questão do empoderamento feminino e tudo mais. E em todas elas tem uma das personagens?
Em 2 é certeza, sabe? Porque como às vezes acontece meio de semana e as meninas trabalham na rua, nem sempre é possível, sabe? Mas em 2, sim. Mas a gente tá levando o ativista da causa feminina, sabe? Então, assim, sempre vai ter alguém para debater e discutir o tema do empoderamento feminino, né? Uma dúvida que me surgiu aqui, assim, elas trabalham em trabalhos variados, as meninas que foram entrevistadas, ou todas no mesmo segmento ali? Não, uma delas trabalha fixa em... atender uma farmácia de manipulação. Tipo, farmácia que tipo, ela, sei lá, ela desde buscar insumo até entregar para o cliente, ela faz isso. As outras 2 trabalham com um aplicativo, né, para alimentação, mas uma delas também faz Uber, tipo, faz Uber Moto. Então, assim, a gente conseguiu ter essa diversidade aí entre elas. Sabe? 2 delas são mães, uma delas já é mais, tipo, molecona, assim, sabe? É até legal, assim, tipo, essa diversidade que a gente conseguiu entre elas. Entendi. E agora eu queria que você falasse assim, se você sentir também, acho que você já falou sobre a divulgação, porque a gente fala da importância da lei, mas o que poderia melhorar? Assim, você falou muito da divulgação, né? Onde está chegando. Você tem uma ideia de como isso poderia chegar melhor nas pessoas? Conversando com a sua equipe, entendendo que não eram todos que sabiam do edital, assim, qual que é uma possibilidade para que isso chegue em mais pessoas? Então, a gente traz problema, né? Solução nem sempre, mas... Eu imagino assim, né, que uma coisa mais massiva em rede social, que é onde o pessoal tá, sabe, tentar estar em todas as redes sociais. Agora tá tudo suspenso por conta da eleição. Mas, sei lá, cara, eu acho que desde... Por mais que, sei lá, é antigo esse formato, mas carro de som na rua, sabe? Eu acho que é conseguir ir até as pessoas de fato. O que mais que a gente tem aqui? A gente até acabou usando uma mídia rede mídia, que tipo tem telas espalhadas por toda a cidade, em comércio, em condomínio e tal. A gente tá usando ela para divulgar o documentário também. Tipo, um negócio que surgiu assim, sabe? Eu tava começando a caçar onde eu ia divulgar e descobri isso daqui. Eu achei que também é uma possibilidade, né? Tipo, de cravar o assunto onde quer que ele possa chegar. Eu acho muito legal se tivesse atrás dos ônibus. Porque sempre não tem propaganda atrás do ônibus. Verdade, Eu acho que seria uma ótima propaganda. Boa, porque, verdade. O ônibus mesmo que vem na minha casa, né? Lá da Vila Rica, ele atravessa a cidade. Ele vai lá pra Utinga, assim. Então, imagina, assim, tipo, tem como acessar vários pontos, assim. Sim. E seria muito legal. Com certeza, assim, eu acho que vai funcionar também. Não tenho dúvida. Bom, a gente vai encaminhando agora pro final. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se a gente esqueceu de falar alguma coisa do projeto. Como você está se sentindo? Qual que é a sua expectativa? Se já tem novos projetos? Aqueles, né? Tipo, igual na TV, né? Tem uns projetos aí, mas eu não posso contar. Não posso falar, tem off. Nunca tem nada. Opa, exatamente. Bati no microfone. Não, Nunca então. tem nada. É quase tipo assim, eu tô na geladeira, mas eu não posso falar que eu tô na geladeira. Então, assim, tá em off. Não, então, eu acho que assim, né? A gente poder, tipo... Durante o processo do documentário também, a gente foi... A gente tem mania de falar assim, dar voz para tal categoria, para tal gênero, para tal... E aí eu fui pego por uma outra pessoa que me ajudou a orientar no projeto, que ela falou assim, Arquimedes, voz todo mundo tem. Então, o que a gente tem que fazer é praticar a escuta ativa, sabe? Então, a gente tem que criar formas tipo, de ouvir mais e não de dar voz. Voz todo mundo tem. Eu achei isso muito marcante, assim, sabe? Voz as mulheres já têm. E assim, de principal assim, do filme é que a gente tentou... A gente foi surpreendido por histórias, sabe, dentro do filme, que todo mundo tem um sonho, sabe? Todo mundo tem aquele negócio de matar um leão por dia, sabe? As meninas, sei lá, uma delas comenta que trabalha, roda 150 quilômetros para ganhar R$120, assim, sabe? Tipo... É uma coisa que, sabe, você imaginar todo dia das 8 às 5 da tarde, você tá lá na rua e tal, e sol e chuva, sabe? Então, assim, eu acho que o propósito do filme é esse, sabe? A gente tentar enxergar que tem pessoa ali que tá no corre tanto quanto a gente tá na nossa área, sabe? A pessoa que trabalha com outras coisas também, sabe? Eu acho que
é importante pensar nisso, e principalmente a questão do respeito, né? Por ser mulher, né? Uma música que fecha o documentário, que é de uma artista de Santo André também, que chama Ieda Hills. Ela é do rap das antigas. Eu fiquei felizão de conseguir o contato dela, que é a música que chama Boa Fase. A música não é dela, a letra não é dela, mas é ela que interpretou. E eu acho que assim, a gente tá caminhando para essa boa fase, sabe? Eu acho que a gente tá começando essas gerações. Não digo nem da minha, porque ainda reflete muita coisa de uma época que não é tão legal. Mas a molecada, sabe? Tipo, a galera que nasceu depois dos anos 2000, eles estão com uma aceitação absurda. A da geração Z, né? Exato. Exatamente. Eles estão com... os preconceitos que ainda existem na minha galera, na minha época, que a gente já trabalha pra isso mudar, essa galera já não tem mais, sabe? Então, eu acho isso muito importante. E pra mim, assim, no filme isso fica muito claro. Que a mulher tem que trabalhar onde ela quiser, sabe? Ela tem que ser respeitada onde ela estiver. Não é a roupa que ela tá, não é a forma que ela se veste, não é a forma que ela fala, de ser simpático ou não, que ela tá dando moral pros caras, né? Sim. E eu acho que, assim, essa discussão que a gente busca com esse filme. E a outra coisa aqui que era mesmo, você falou pra falar mais alguma coisa, meu Deus. Dos novos projetos. Novos então, projetos, aí, bem lembrado. Se puder falar, né? Não, então, assim, como eu disse, né, eu não me vejo dirigindo, assim, eu preciso de muita bagagem ainda pra conseguir pensar alguma coisa em ficção, sabe? Embora para outras pessoas é muito fácil, eu vejo bastante dificuldade, assim, eu tenho uma resistência, assim. Até pra dirigir. Até pra dirigir, exatamente, eu tenho... Eu acho que eu teria que me aproximar mais pra eu entender, sabe? O documentário eu já venho fazendo outras coisas, brincando, assim, com família, sabe? Tipo, já entrevistei minha avó, assim, tipo, já gravei um documentário com ela. E isso me despertou essa vontade, sabe? Então, assim, eu acho que vão ver mais documentários meus. Então, a gente tem um documentarista exatamente, eu acho que a minha ideia é essa. Legal. Acho que a frase que fica, né, é muito não ver, né, a cultura e a arte sem as leis de incentivo, né? Acho que perfeito. Muito... E como isso pode atingir outras pessoas, né? Eu sempre achei muito curioso, porque quando eu tava ali trabalhando na rua e perguntavam o que eu fazia, primeiro era tipo, por que você tá aqui? Mas por que você tá na rua? E eu falava, não, eu sou atriz, então não sei o quê. E aí era muito doido, porque nunca tem essa conexão. As pessoas, parece que ninguém que tá na rua, assim, no geral, pelo menos os meninos que ficavam, porque eu ficava entre os meninos, né, e homens. Sim. Eles não têm nenhuma conexão com isso, então para eles era muito surpresa eu falar um pouco do teatro, falar isso. E aí a gente tem o inverso, assim, no seu documentário, que é, tipo, através da cultura, chegar nessas meninas, assim, exato. E falar delas. E ficou muito claro, assim, sabe, a alegria, assim, posso falar com certeza de pelo menos uma delas. As outras demonstravam, talvez, um pouco mais de timidez. Mas, sabe, esse negócio da pessoa abraçar, sabe, os projetos, sabe, de saber a importância que ela contar a vivência dela. Eu sei que tem as questões, né, pessoais e tudo mais, né? Eu acho que em alguns dos contatos que eu fiz, eu acho que o problema foi esse, que as pessoas... Não sei, cara, tipo, às vezes não é o sonho da pessoa estar ali porque ela precisa, né? Tem essa questão de se expor, né? Uma das meninas recebeu a gente em casa, sabe? Tipo, dentro da casa dela, com a família e tudo mais. Então, assim, eu vejo uma resistência das pessoas tanto com o conteúdo do documentário quanto com se expor, né? Mas se expor é normal. Mas eu acho assim, documentário é uma coisa que deveria ser mais abraçado, assim, sabe? Eu acho que tem muita... traz muita reflexão, existem as linguagens, né? Então, eu acho que é uma arte importante, assim, as leis de incentivo, sem dúvida nenhuma, são uma forma disso acontecer, né? De conhecer novos talentos, né? Isso. Não que eu seja um, mas... com certeza. Bom, primeiro projeto já não tem nem como negar. Mas eu acho que é isso. Muito obrigada por ter aceitado a ser entrevistado por nós. A gente também tá aqui nessa de falar sobre as leis de incentivo. Esse é o nosso objetivo, é para isso que o nosso podcast nasceu e através disso que nasceu. Então, a gente sabe exatamente a importância que é estar vivendo isso daqui, estar vivendo essa fase. E é isso, muito obrigada, fico muito feliz que pessoas como você estejam sendo atingidas pelas leis, assim. E é isso.
Legal, obrigado. Então, em breve a gente vai... a gente tem como contraproposta, eu disse, as 3 exibições públicas. A gente vai tentar escrever em festivais também. E, posteriormente, vai estar em algum streaming, o YouTube ou Vimeo, não sei. Exatamente. Aí, quem quiser seguir, posso, né, fazer o merchan? Pode, faz sim. É o @elas no corredor no Instagram. Quem quiser seguir lá, a gente vai postar, tipo, pra quando... Pode falar pra sua câmera. Tá bom? @elas no corredor. Segue lá, gente. É isso, então. Muito obrigado, gente, pra quem tá ouvindo, pra quem tá ouvindo e vendo. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Créditos. Produção: Carol Campos. Consultoria de produção: André Okuma. Operação de câmeras: Herbert Vidigal. Operação de áudio: Ian Veiga e Fernanda Gamarano. Entrevistadora: Carol Campos. Edição de vídeo e montagem: Herbert Vidigal. Trilha sonora autoral: Fernanda Gamarano. Edição de áudio: Ian Veiga. Um agradecimento especial à Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André. Agradecemos também a todos os convidados e entrevistados e aos ouvintes desse podcast.